Pai, Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Zacarias capítulo 9, verso 9. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, queremos pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Senhor, venha ministrar nas nossas vidas no dia de hoje. Acampa Teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus santo, é um Deus que conhece, é um Deus que provê todas as coisas. O Senhor é um Deus que está atento. O Senhor conhece coisas, vê coisas que nós não vemos. Então, Senhor, nos direciona, nos guarda, nos livra. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Zacarias, capítulo 9, verso 9, diz assim: alegre-te muito, ó filha de Sião. Novamente, Deus chamando Sião para se alegrar. Exulta de júbilo, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde e cavalgando sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então aqui Deus convidando o povo para se alegrar. E aqui está se referindo à primeira vinda do nosso Senhor Jesus, né? Então, essa é uma grande alegria quando Jesus veio e remiu o pecado de uma humanidade. Nós temos que nos alegrar, porque Jesus veio para trazer a paz, a alegria, as bênçãos. Mesmo nós sabemos que nesse mundo nós vamos ter aflições, nós sabemos que nós temos Jesus, que nós temos um Salvador, um Deus que não abriu mão de nós, que não abre mão de mim, de você. Então, ele veio como um salvador, num jumentinho humilde, mas ele voltará como um juiz. Olha, no verso 10 diz assim, agora fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E de Efraim destruirei os carros de guerra e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra serão quebrados. Anunciará a paz a nações, e o seu senhorio será de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Então aqui, Deus, ele está anunciando aqui que ele vai vir trazer a paz para todas as nações. Quando tiver ali a batalha do Armagedon, quando o Senhor vier para trazer a sentença, o juízo, ele veio trazendo a remissão. E nós temos que fazer aí, menção ao nome do Senhor, agradecer, reconhecer, nos prostrar diante da glória dele, porque ele se doou por mim, por você, foi humilde. Ele despiu da tua glória, ele saiu. Imagina alguém muito rico abrir mão de toda a riqueza para se tornar humilde e viver no meio de outras pessoas, para prestar ali, socorro, ajuda. Ele forneceu conhecimento sobre o reino de Deus. Imagina alguém fazer isso. É raro alguém que possa querer desprender de algo material para socorrer, para salvar alguém. Mas Jesus, ele se despiu de toda a sua glória, que é muito maior do que qualquer riqueza que possa existir na face da terra, para nos resgatar. Tamanho amor de Deus por mim e por você, que ele deu Jesus. Ele saiu do trono de glória dele e veio humilde em um jumentinho para nos salvar. Agora, aqui, em Zacarias, no verso 10, do capítulo 9, está dizendo a respeito da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Na primeira ele veio trazendo paz, reconciliação, remissão, mas na segunda, ele vai anunciar aqui o juízo, e é onde ele vai trazer a paz por completo, que ele vai aniquilar todo o mal, que vai ser retirado todo o mal. Então, ele está ensinando aqui, falando para nós que todos, todos, até os pagãos, que se dobrarem ao senhorio de Jesus, eles vão experimentar da tamanha paz que Deus tem reservada para nós. Então, que nós não venhamos nos desfalecer quando vier os dias maus, quando nós vemos a maldade, quando nós, conseguimos passar por cada batalha, cada situações difíceis na nossa vida, que nós possamos glorificar o nome do Senhor Jesus, que é Ele nos fortalecendo para o dia da batalha, é Ele nos fortalecendo e dizendo, vai valer a pena, que nós possamos entender que vai valer a pena, que vai ter um dia em que Deus, o próprio Deus, ele vai tirar e aniquilar todo o mal. O verso 11 diz assim,
e tu também, pelo sangue da tua aliança, serás salva. Eu libertei os teus presos da cova em que não havia água. Né? Então, é o próprio Deus, pelo sangue da tua aliança. Ele diz aqui, libertei os teus presos da cova onde não havia água. Está falando de uma condição espiritual miserável que se encontrava Israel. Por causa da minha e da tua aliança, atualmente, Deus tem libertado os nossos. Deus vai libertar os nossos presos, aqueles que ainda que precisam ser libertos, né? Que não tem água, que não tem a presença do Espírito Santo de Deus, por causa da nossa aliança com Ele. A minha e a tua aliança com Deus, ela alcança as gerações futuras, alcança a nossa descendência. E aqui Deus estava dizendo, e tu também, pelo sangue da tua aliança, serás salva. E eu libertei os teus presos da cova que não havia água. Assim como Deus, né, fez com essa condição miserável em que Israel se encontrava, e vai fazer na segunda vinda, né? Aqueles que já aceitam Jesus como Senhor e Salvador, eles são transbordados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas aqui Deus está dizendo que na segunda vinda, quando eles se submeterem ao senhorio de Jesus, esse povo que estava presos numa cova sem água, sem o Espírito Santo de Deus, sem a presença de Deus, eles vão ser salvos. Eles vão ser resgatados, né? Então é uma nova aliança em Cristo Jesus, que nós já aceitamos, mas aqueles que não aceitou vai ter essa possibilidade de aceitar quando Jesus voltar. No verso 12 diz aqui, né, que é Deus falando que Ele que é a defesa do seu povo, é Ele que é a defesa de quem crê nele, contra o anticristo, contra aqueles que vão contra a presença de Deus, né, contra os impérios, né, ali, quando fala império grego, esses dias eu estava estudando, eu gosto muito de estudar sobre libertação. Então, nós falamos muito da Jezabel, né, do Mamon, né, desses demônios que agem, essas potestades, mas tem também o espírito da Grécia. E o que significa isso? Que são ali aonde surgiu vários deuses, né? E deusa da fertilidade, Deus do dinheiro, Deus do vento, Deus sol. Então, eles colocavam a confiança deles em deuses que eles criavam. Então, aqui Deus está dizendo que é Ele que nos livra desses demônios que vêm nos afrontar. É Ele que livra o seu povo dos demônios, voltai para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Mesmo esse povo, Israel, estando prisioneiro, estando sofrendo, por causa da desobediência deles, eles ainda tinham uma esperança. Então, Deus está dizendo, voltai para a fortaleza. Isso volta para mim, prisioneiros de esperança. Eles são prisioneiros porque estavam rebeldes, mas tinham uma esperança ainda no Deus vivo. Então, Deus chamando eles para se voltarem verdadeiramente. Hoje também vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Então, quando nós nos voltamos verdadeiramente para a presença de Deus, é Ele quem nos restaura em dobro, assim como Ele fez com Jó. Ele restaurou em dobro, né? Ele restaurou, prosperou a vida de Jó. Verso 13, porque curvei para mim a Judá como arco e enchi com Efraim. E a sua flecha, e despertarei os teus filhos, ó Sião. Então, veja, Deus, ele curvou para ele Judá. Então, quer dizer, Judá agora está debaixo do senhorio de Deus, de Jesus. Então, na vinda do Senhor Jesus, eles vão se curvar. É uma promessa de Deus. Eles vão reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. E então, Deus, ele vai ali pegar eles como arco e vai encher, né? E encher com Efraim. Quer dizer, Efraim é a sua flecha. E a sua flecha. E despertarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. Então, Deus está levantando o povo dele. E nós temos que nos levantar todos os dias contra esse principado da Grécia. Olha o que Deus está nos revelando, que não é só um demônio, são vários demônios que muitas das vezes têm vindo afrontar o povo de Deus. É ali principados territoriais. Então está dizendo
contra os filhos da Grécia. Se Deus está revelando, é porque ele está botando por terra no nome de Jesus. Se Deus está revelando, ele está colocando por terra em nome do Senhor Jesus. E te porei, ó Sião, como espada de um valente. Deus tem nos despertado, tem deixado guerras chegarem até nós. Talvez nós ficamos por algum tempo paralisados, mas no nome de Jesus nós vamos. Esse gigante que tem se levantado na minha e na tua vida não vai prevalecer, não vai ficar de pé, porque nós somos povo de Deus. Deus estava falando aqui essa mensagem para um povo que ainda vai ser alcançado, o Israel do Senhor, né, Sião do Senhor, mas nós que já aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos inclusos nesse cuidado. Nós somos povo de Deus, nós somos povo de Deus, nós somos Israel do Senhor. Então, quando nós nos curvamos a Ele, nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, nós clamamos pelo sangue do Cordeiro, é Ele quem, né, ali nos faz como arco e Efraim como flecha, e desperta nossos filhos, em nome de Jesus, né, contra os filhos da Grécia. Isso é, Deus quer levantar o seu povo, quer levantar uma nação, uma geração forte, guerreira, para guerrear contra as forças do mal. Contra as forças do mal. Basta, nós não vamos ficar calados, nós não vamos começar a retroceder por causa do inimigo. Não, quem tem que prevalecer a luz é Jesus. Aleluia. Então, quando ele diz ali, né, que ele vai pôr esse povo como um valente, né, uma espada de um valente. Isso está dizendo, olha, Deus é quem vai cuidar deles, ó. Porque curvei para mim Judá e com um arco enchi Efraim, e a sua flecha despertei a teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia. E te porei, ó Sião, como espada de um valente. Por mais que eles poderiam parecer ser insuficientes, pequenos, né? Um pequeno grupo. Talvez você se sinta assim, pequeno, incapaz, mas Deus está dizendo, eu te colocarei como espada de um valente. Porque não tem a ver sobre nós, sobre a nossa capacidade, mas tem a ver sobre o poder que há no nome de Jesus. O poder que há naquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Aleluia! Verso 14. E o Senhor será visto sobre eles, e os seus dardos sairão como o relâmpago. E Deus, o Senhor, tocará a trombeta e irá entre os redemoinhos do sul. Então, nós vemos que Deus, ele será visto por todos, né? Como um relâmpago ali, tá dizendo, né? E ele vai vir como um redemoinho, está dizendo aí sobre a batalha, né? Que vai vir, vai ser um reboliço, e Deus vai aniquilar, vai pôr o mal no devido lugar dele. Vai ser lançado no lago de fogo de enxofre, aonde vai reinar a paz. Ó, verso 15, o Senhor dos exércitos os amparará, e eles devorarão e dominarão com as pedras da funda. A pedra da funda, essa pedra é Jesus, é a pedra em que os edificadores rejeitaram. Aleluia! Então, nós vamos estar junto com aquele que está governando, que é Jesus. É a pedra preciosa, é a nossa rocha. E beberão também, e farão barulho como excitados pelo vinho, e se encherão como bacias de sacrifícios, como cantos do altar. Então agora, na presença do Senhor, nós nos alegramos, né? Agora, aquele pequeno exército se alegra no Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Que a minha presença te basta. A minha presença te basta. Você pode se sentir pequeno, mas quando eu estou com você, você vai estar feliz, alegre, você vai guerrear. Aqui quando fala bacias e encherão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. Isso é, aqueles sacrifícios que faziam ao Senhor, o inimigo vai ser derrotado e vão encher essas bacias de sacrifícios, né? Isso quer dizer, vai ser como sacrifícios ao Senhor. Toda essa guerra, né, onde Deus vai ter que entrar com esse juízo, mas é para um bem, é para aniquilar todo o mal, em nome de Jesus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então é o Senhor dos exércitos
que os amparará. É Deus dos exércitos que nos ampara, porque nós nos colocamos nas mãos daquele que pode todas as coisas. Quando nós vemos aqui, ó, que ele fala, e dominarão como com as pedras da funda. É impossível não lembrar de Davi quando fala das pedras da funda. É impossível, porque Davi foi, no nome do Senhor dos Exércitos, com o quê? Com uma pedra e uma funda. A pedra representa o nosso Senhor Jesus. Que Jesus, tudo aponta para Jesus na Bíblia. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é quem dá a vida e também ele dá a morte. Com ele está o poder da vida e da morte. Então é impossível nós não lembrarmos que Davi venceu aquele Golias já no nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi por conta própria, aquela pedra já representando o nosso Senhor Jesus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Verso 16 diz assim: e os salvará naquele dia o Senhor seu Deus, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de diadema serão enaltecidos na sua terra. Então, Deus é quem liberta o povo do inimigo. Quando eles reconhecem o senhorio do Senhor Jesus, Deus, ele pode guerrear as guerras. Se nós temos nos colocado debaixo do senhorio do Senhor Jesus, nós temos um Deus que guerreia por mim e por você. Nós estamos guardados. E ele diz que esse povo vai ser como pedra de diademas na terra deles. Eles vão estar lá na terra deles agora como pedras de diademas, né? Enaltecidos na sua terra. Então é onde Deus está dizendo que ele vai restaurar esse povo que está agora debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Que nós possamos permanecer debaixo do senhorio de Jesus. E ele então nos enaltece como pedras de diadema. Porque quão grande é a sua bondade. A bondade de Deus é muito grande, né? E quão grande a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens. Então, o alimento para jovens vai fazer eles crescerem. E o vinho, as donzelas. A alegria vai estar com as donzelas. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Porque Deus vai trazer restauração por completo ao povo dele. Em nome de Jesus. Eu não sei qual a situação que você tem se passado. Eu não sei qual o levante. Eu não sei. Mas Deus está dizendo que esse espírito de Grécia, espírito maligno, Deus está levantando um povo valente, um povo cheio da unção, um povo que tem se dedicado a fazer a sua obra, um povo que tem falado do amor de Cristo, em nome de Jesus. Eu não venho aqui trazer uma palavra porque eu quero, porque, né? Não, porque nós sabemos que eu amo a palavra de Deus, eu estudo há muito tempo a palavra de Deus e todo dia eu aprendo mais, cada dia mais, em nome de Jesus eu tenho que aprender, né? Eu quero saber das coisas de Deus, mas muitas das vezes é pesado porque é uma guerra espiritual, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela sara, ela transforma. Então eu sei o quanto aqueles que levam a palavra de Deus são muitas das vezes afrontados, são perseguidos, são caluniados, né? Então Deus, ele está dizendo que ele, ó, porque curvei para mim ajudar, com o arco enchi. Então Deus está dizendo, ele faz o povo dele se curvar diante dele, né? E ele nos levanta como um valente. Ele nos levanta como um valente em nome de Jesus e nos faz guerrear contra todos os principados e potestades do mal que tem agido contra o povo de Deus, que tem deixado o povo de Deus caído, muitas vezes sem ação, né? E Deus, ele está dizendo, olha, no verso 11, fique com esse verso, ó, eu e tu também, pelo sangue da tua aliança, quando nós temos uma aliança com Deus, será salva, né? Salvo. Eu libertei os teus presos da cova em que não havia água. Então Deus está livrando aqueles que você tem clamado e está numa condição de preso em uma cova, está sem a presença. Quando fala da água, que não havia água, é porque não é a condição miserável de Israel espiritualmente. Um povo
que está preso numa cova. Deus está libertando em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor, nenhum dos nossos em uma cova como essa, presos espirituais, sem a presença do Espírito Santo. Nós não aceitamos, Senhor. Pai, passa a revista no nosso meio, no nosso lar, na nossa casa, e vai despertando, Senhor, os nossos filhos, o nosso cônjuge, Senhor, a nossa família, Senhor, para estar como valentes diante do teu altar, para nós guerrearmos contra, Senhor, as potestades, contra os inimigos da minha e da tua alma, meu irmão, minha irmã. Nós temos que nos levantar, Senhor. Venha, Senhor, com teu poder, dá autoridade, Pai, de crente a esse povo, Pai, que eles tomam a autoridade que há no nome de Jesus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Nenhum desses, demônios que têm agido de forma maligna para trazer paralisação vai prevalecer em nome de Jesus. Nós não aceitamos em nome de Jesus. Maior é aqueles que estão em Deus do que aqueles que estão no mundo. Nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome. Nós cremos, Senhor, que pelo sangue de Jesus derramado na cruz nós somos salvos, curados, libertos, prósperos, abençoados em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.